Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus Senhor nosso. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em dias de guerra. Há uma guerra que estamos enfrentando, trazendo até alguns inquietação e pavor. Mas estava aqui meditando quando Deus tem o seu povo escravizado no Egito. E Deus fala com Moisés, e Deus já tinha dito a Abraão que o seu povo ficaria como escravo, mas que Abraão não se preocupasse, porque ele mesmo, Deus, se vingaria, daria resposta a todos os opressores do seu povo. E todos nós sabemos e conhecemos a luta que foi, o sofrimento do povo que foi no Egito, e como o povo foi oprimido e como Deus foi zombado pelos egípcios e pelo faraó. Mas o Deus que é zombado, ele não se deixa ser zombado, ele tem uma resposta para dar. A Bíblia diz que Deus não se deixa ser escarnecido. Porque o Deus a quem nós servimos, meus amados irmãos, não se curva diante de nenhum homem deste planeta Terra. Ele é Deus, ele está sentado no trono inabalável. A sua palavra é infalível e inerrante. Quando ele promete a Abraão de dar o filho em meio à situação, à circunstância que não era favorável nem a Abraão e nem a sua esposa Sarai, mas Deus age e cumpre a promessa que fez a Abraão, mesmo com a intervenção errada de Sarai em oferecer a sua serva para Abraão. Apesar disto, Deus cumpre com a promessa e dá a Abraão Isaque, porque é dele que procederá a descendência que Deus havia feito, que partiria de Abraão. E de Abraão vem Isaque, e de Isaque vem Jacó. Mesmo apesar de toda luta, de toda enganação, de toda falha, de todo defeito e complicações na vida de Jacó, sendo Jacó trapaceiro, enganador, porque era o que ele era. Até mesmo assim Deus havia o escolhido para ser, e levou ele a um arrependimento. E quando ele fez aquele pacto com Deus, aquela aliança, quando Deus aparece em sonho a ele, ele disse: eu fui em paz. Quando ele acorda do sono, pega a pedra que ele tinha feito como travesseiro e ele põe ali, e ele disse: eu for para a casa do meu pai, foi em paz, voltar em paz. Se tu me der pão, me der veste, então tu serás o meu Deus. Que até aí ele não era Deus de Jacó, porque ele era Deus. Ele disse: eu sou o Deus. No sonho ele disse a Jacó, no sonho Jacó ouviu isso, está escrito, e a palavra de Deus é perfeita e eficaz. Diz, olha, diz Deus para Jacó: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Mas o texto não diz que ele é Deus de Jacó. E eu estava falando na escola bíblica aos alunos, dizendo que Deus jamais seria Deus de jacobinos, jamais ele seria Deus de trapaceiro, de enganador. Não, ele é Deus de Abraão e é Deus de Isaque. Quando Jacó faz a aliança ali com Deus, põe uma pedra como testemunha, como um altar, e diante do Senhor ele faz aquele voto, dizendo: se eu for em paz à casa dos meus pais, voltar em paz, e tu me der pão, me der água, me abençoar, então tu serás o meu Deus. Então a gente tem a certeza que dali Deus não era ainda Deus de Jacó. Aí eu disse para os irmãos: ele é Deus quando ele abençoa Jacó. Jacó se encontra com ele no vale de Jabote, e Deus trabalha ali na vida de Jacó, e Deus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Jacó. E o Senhor disse: agora não é mais Jacó, é Israel. E ali Deus passa a ser o Deus de Israel, o Deus de Isaque,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A nossa vida é assim, é cheia de lutas, de percalço, de muita guerra. Voltando para o povo que estava no Egito escravizado, quando Deus tira eles do Egito, no deserto, na caminhada, não é tão favorável, porque deserto não é fácil de caminhar. Só passa pelo deserto e termina chegando do outro lado, passando o deserto, terminando o deserto, quem de fato tiver Deus na sua vida e obedecer a sua palavra. No deserto existe calor, existe fome, existe sede, mas o Deus a quem ele servia supriu toda a sua necessidade. O nosso Deus é o Deus de Israel, que vem cuidando de nós, que vem suprindo as nossas necessidades e vai continuar cuidando de nós. Deus providenciou maná para eles. O maná tinha todos os nutrientes que serviam para eles o suficiente para não enfraquecer o seu físico e eles prosseguirem andando no deserto. Ora, a trajetória do caminho deles era para ser em 40 dias, mas eles ficaram rodando no mesmo lugar por uma providência de Deus. Primeiro, eu digo que não poderia entrar na terra prometida alguém murmurador, porque se existe um grande pecado e abominável ao Senhor, é o pecado da murmuração contra Deus. E hoje eu posso dizer e digo com confiança plena, sem nenhum receio de dizer me desculpa, porque tem tanta gente no nosso meio que Deus lhe dá tudo, mas eles continuam sendo murmuradores, tendo tudo e dizendo que não tem. Tem, mas vive como que não tem nada. Isso é viver uma vida miserável. Pois para Deus é agradável aqueles que não têm, mas já agradece como que tenha. Isso é fé. E Deus supre as necessidades dele, tanto de pão no deserto, porque Deus mandou o maná, como mandou água. Não faltou água para eles no deserto, porque há 2 lugares. Há um lugar que Moisés fere a rocha e há um outro lugar que Moisés fala a rocha. A rocha que Moisés feriu está no Sinai, porque ali representa Cristo quando foi ferido lá em cima da rocha no Gólgota. Eu também já ensinei isso na escola. E também a outra rocha que Deus mandou Moisés falar, e Moisés falou, e a rocha mandou água e formou aquele rio. Enquanto o povo andava, tinha água perto do povo para o povo beber, água boa, doce, para o povo ser saciado da sua sede. Com isto eu quero dizer aos irmãos, o nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, jamais nos deixará faltar o pão e a água para nós bebermos. É necessário passarmos pelas lutas, passarmos pelos desertos, lutarmos para vencer. É impossível passar pelo deserto, termos promessa de Deus, mas não ter deserto. Tem promessa, mas tem luta. Tem luta, mas tem vitória. Tem vitória e tem guerra. Tem guerra, mas tem vitória. O nosso Deus, lembrem-se, o nosso Deus, ele é o Senhor de guerra. Agora, Deus tira o povo do Egito, precisa de um Moisés. Atravessa o Mar Vermelho, usando a Moisés, mas quando chega diante do Jordão, Moisés é tomado, Deus toma para si e levanta Josué. Não é Arão. Arão foi o primeiro sacerdote da lei, mas para guiar o povo, Deus escolhe Josué, um guerreiro. E quando Moisés passa para Josué o comando, Moisés não diz para Josué,
tenha fé, porque Josué tinha fé, mas ele disse para Josué tinha fé, viu tudo que Deus fez através de Moisés, acompanhou, viu todos os milagres, fé ele tinha, saía pelos poros dele fé. O que Josué precisava era de coragem. Aí Deus usa Moisés e diz para Josué, sê tu corajoso. Por quê? Porque tem um povo para liderar, tem o rio Jordão para atravessar, e não era um riacho, era um rio, a ponto do rei de Jericó debochar e dizer que não se preocuparia, porque era impossível atravessar aquela multidão de gente com o rio, sem transporte para atravessar. Mas o nosso Deus, quando quer nos dar a vitória, meus amados irmãos, ele não precisa de transporte. Ele dá uma ordem e tudo obedece. Josué, quando Deus disse para Josué, está lá no capítulo 1, Deus diz a Josué, ordena aí, dá ordem aí ao sacerdote com a arca. Na hora que o sacerdote põe o pé dentro das águas do Jordão, Deus opera o seu milagre e separa o rio, e Josué passa o povo do outro lado. Quando chega do outro lado, que está todos acampados na terra em que Deus prometeu, mas ainda tem conquista, ainda tem Jericó. E agora Deus dá uma ordem para que ele dê 7 voltas em volta da cidade. A cidade era murada, a cidade era bem fortificada, mas para Deus, meus amados irmãos, não tem muro, não tem barreira, não tem Jordão, não tem rei que impeda, não tem inferno que venha impedir, não tem pedra na nossa frente que impeça nós sermos vitoriosos. Nós sim seremos vitoriosos, com certeza é nossa vitória pelo sangue de Jesus. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade, o Senhor está criando para nós, fazendo conosco uma aliança, uma promessa, um pacto conosco, que Ele permanece fiel, ainda que você seja infiel, Ele é fiel. E quando Josué atravessou, viu que tinha os muros de Jericó, mas Deus deu a ordem e disse a ele que era depois das 7 voltas que desce em volta da cidade, algo milagroso ia acontecer. E quando ele deu a última volta, que completou as 7 voltas, tocaram as trombetas e eles exaltaram o nome do Senhor, e os muros foram se partindo, e Deus entrega Jericó nas mãos do grande líder de Israel, que foi Josué. E houve outras conquistas naquelas terras, porque a promessa em que Deus nos faz, tem promessa, mas Ele está dizendo para mim e para você, tem luta, você vai passar pelas lutas, mas você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, vamos esperar em Deus, mas vamos continuar orando. Vamos esperar em Deus, mas vamos continuar jejuando. Vamos esperar em Deus, mas vamos continuar confiando nele, porque as nossas batalhas não são batalhas vencidas por palavras, as nossas batalhas são vencidas na oração e no jejum. E não venceremos porque somos fortes, venceremos por causa do forte em que nós servimos, que é o Deus que está sentado no trono inabalável. Nunca pensem que a sua vitória é porque você é forte, é santo e é perfeito. Não, é porque você serve a um Deus que é santo, perfeito, fiel, justo, digno da nossa adoração e de todo o nosso louvor, de todo o nosso aplauso. A Deus a honra, a glória e o louvor. Nunca pense que é pelos seus méritos, porque não recebemos absolutamente nada se fosse pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus Cristo, seu muito amado Filho. Lembre-se, ninguém profana de Deus para ficar em pé para contar vitória ou ter sucesso. Não. Todos que profanaram contra Deus, Deus o abateu. O exército de Faraó, Deus sufocou-lo dentro do mar. E a Faraó, Deus abateu, lhe manda voltar de volta, para sempre lembrar-se que Deus é o Deus que abate o exaltado e levanta os que são humilhados. E, amados irmãos,
Nós estamos vivendo em tempos de afronta, em tempos de confronto, em tempos de deboche, porque há muitos debochando de Deus, mas essa gente que debocha do Senhor, em pouco tempo nós não veremos mais, porque a vitória é nossa e está garantida, e Deus está nos dando nova oportunidade, e vamos aproveitar a nova oportunidade que Deus está nos dando, aliançado com nós, e nós aliançado com Ele, seremos mais que vencedores. Que nenhum ódio, que nenhuma ira, que nenhuma venha impedir a nossa comunhão com Deus. Tempo de preparação, tempo de estudar a palavra, tempo de mergulhar nesta palavra, tempo de banhar-se na palavra, tempo de edificar-se na palavra e ter absoluta certeza que o Senhor é conosco e nós somos em tudo vitoriosos. Se na avalanche deste vento que soprou o planeta Terra, matando milhares de pessoas, entre tantas as pessoas, eu e você estamos vivos. E aqueles que passaram pelo processo da enfermidade que permeia esta terra, sabe o que é sair da porta da morte e voltar para a vida. Isto é glorioso saber que Deus tem algo conosco. Se passamos por esse processo e estamos vivos, é porque com certeza algo de Deus ainda grandioso tem para cada um de nós que estamos crendo, obedecendo a sua poderosa palavra. Continuo usando aquele termo tão bíblico que está escrito na palavra do Senhor. Quem tem ouvido para ouvir a palavra, ouça o que o Espírito Santo está falando a cada um de nós. Vivemos em tempos em que estamos regimentando todos os pastores de todas as denominações, nos unindo em oração pela nossa nação e jejuando e orando. No 7 de setembro vai muita gente à rua, mas os que devem ficar em jejum e oração, porque sabemos que é uma guerra, mas a vitória sempre nos pertenceu e é nossa pelo precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, que sempre nos garantiu vitória, vitória total, vitória em todos os sentidos. Que Deus, assim, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém.